Vocês estão prontos para escutar aquilo que poucos têm coragem de dizer em público? O que vou compartilhar aqui hoje é para quem ainda leva a sério o altar como um lugar sagrado, e não como um palco de comédia. Essa mensagem vai mexer com o seu interior, confrontar a sua consciência e talvez te faça compreender por que alguns ungidos estão literalmente tombando sobre o altar. O que aconteceu é simplesmente chocante. Um pastor, sim, um daqueles que grita, sapateia e se diz cheio da unção, caiu morto bem no púlpito. Mas não foi orando, nem pregando arrependimento. Sabe o que ele estava fazendo? Um verdadeiro espetáculo vergonhoso, com um único objetivo de arrancar dinheiro do povo. É isso mesmo que você ouviu. Sempre ouvimos que de Deus não se zomba, mas parece que tem gente zombando sim, com a cara limpa, rindo diante do povo, enquanto manipula, engana e explora as pessoas em nome de um evangelho que Jesus jamais ensinou. Aí, quando o juízo chega, todo mundo se assusta, entra em pânico, mas a verdade é clara: o salário do pecado é a morte. Não sou eu quem está dizendo isso, está escrito em Romanos 6:23. Você ainda acha que isso foi coincidência? Será que você já pensou que talvez o céu esteja fechando a conta desses falsos profetas e começando a cobrar a fatura? Falo com vocês aqui com temor, mas também com indignação. Porque se até nós, humanos falhos, já estamos saturados desses shows disfarçados de culto, imagine Deus, que é santo, justo e intolerante com a mentira. O que aconteceu com esse pastor pode ser apenas o início. Pode anotar, Deus está começando a agir, não está mais poupando ninguém. Esses palhaços de púlpito vão começar a cair, literalmente. A estrutura está desmoronando. E se você acha que isso é exagero, é melhor se segurar. Porque o vídeo de hoje não vai aliviar para ninguém. Prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir é forte. E depois disso, talvez você nunca mais consiga olhar para um pastor mercenário da mesma forma. É o tipo de coisa que dá náusea e nos obriga a refletir se esses pastores do fogo são mesmo servos do Senhor ou apenas atores de um teatro de engano. O que tem se visto dentro de muitas igrejas hoje em dia está muito longe de ser culto, virou show, uma espécie de comédia espiritual. Um circo barato, com exibições bizarras disfarçadas de manifestação divina, onde qualquer exagero emocional é rotulado como unção, só para manter o povo iludido e entretido. E o mais preocupante é que tem crente batendo palma, acreditando que aquilo é o Espírito Santo agindo, quando na verdade é o espírito da zombaria ocupando o lugar mais sagrado da igreja. A pessoa começa a girar, rastejar, se contorcer, pular como um animal em surto, e a plateia, porque já nem se pode chamar de congregação, entra em êxtase. A pergunta que fica é: onde foi parar o temor a Deus? Onde ficou o respeito pelo santo? Está virando uma bagunça. O pastor, agora, é um mestre de cerimônia de um espetáculo ridículo, vestido de forma impecável, com microfone moderno, mas conduzindo um show de engano. Enquanto isso, igrejas que ainda se mantêm fiéis à pregação da cruz, do arrependimento, da santidade e da salvação estão cada vez mais vazias. O povo prefere ser enganado com performances bizarras do que ser confrontado com a verdade que liberta. É por isso que o evangelho tem sido motivo de piada fora da igreja. Não porque o mundo odeia a fé, mas porque transformaram a fé numa paródia grotesca. Irmãos e irmãs, precisamos refletir com seriedade. O apóstolo Pedro já nos alertava, 2000 anos atrás, que falsos mestres surgiriam para transformar o povo em mercadoria. E não é isso que está acontecendo agora? Tem pastor de terno vendendo unção em frasco, milagre parcelado, bênção com carnê. Em vez de pregar arrependimento, apresentam um espetáculo com roteiro de comédia. O preço da entrada? A inocência e a fé genuína de muitos. E quando um desses resolve cair morto no altar, não é que alguém deseje isso, mas também ninguém se surpreende. Observe esses personagens, tem alguns que parecem saídos de desenho animado, tamanha a bizarrice. Eles transformam o altar num palco para fazer graça, e a pergunta que precisa ser feita é: onde estão os crentes maduros nessas igrejas? Onde está quem tem discernimento, equilíbrio espiritual, e o espírito de vigilância para dizer: isso aqui é profanação? Ninguém se levanta, ninguém repreende. Tudo segue como se fosse normal. Se eu presenciasse algo assim, não ficaria para aplaudir. Pegaria minha Bíblia e voltaria para casa. Porque quem assiste passivamente a esse tipo de absurdo dentro da igreja, mesmo em silêncio, está, no fundo, concordando com aquilo. E depois ainda se espanta quando a justiça divina bate à porta. Estão brincando com o que é sagrado, e uma hora, o chão vai tremer. Não digam que não foram avisados.
Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, já havia declarado algo que parece ter sido dito ontem. Chegará o dia em que, em vez de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. E você, que está assistindo isso agora, me diga sinceramente, esse tempo chegou ou não? Olhe para essas cenas grotescas que estão rodando por aí. Parece ou não parece que Spurgeon estava enxergando o nosso tempo? Um exemplo claro é o tal do pastor Júlio César, também conhecido como Juju Batom, que sobe ao altar para fazer mais um espetáculo. Ele quer provar que tem poder, unção, influência, mas tudo o que transmite é carência emocional. A presença de Deus, de verdade, passa longe. Por que quem carrega a glória de Deus não precisa de palco nem holofotes? Isso é uma caricatura do Evangelho. É gente brincando de ser pastor para ganhar fama, seguidores e lucro. E o pior é ver o povo vibrando, como se estivesse em uma arquibancada, assistindo a um campeonato de aberrações espirituais. Aguenta firme, porque o que esse tal Juju Batom faz no altar é de embrulhar o estômago. É uma afronta ao verdadeiro Evangelho. Olha pra mim agora. Eu quero o anjo do arco. Me dá, eu quero acertar com a flecha. Me dá. Me dá. Isso, me dá aqui. Você com as suas armas não conseguiu. Agora com as minhas, que Jesus me deu, com o arco que está nas minhas mãos, a flecha vai bater no peito e essa legião vai cair por terra. E ele vai sair daqui totalmente liberto, aceitando Jesus. Quem crê nisso? Vai, Tom! A partir de hoje. Vai! Olha as armas dele. Ele tá com dois. Sabe que ele tá aí na minha mão ali, irmão, Gê? Um bastão cheio de espinha na ponta. Eu tô vendo. Ele tá com um bastão de espinha. Eu tô com um arco. E eu tenho, sabe o quê? Dentro de mim, aquilo que a Bíblia diz, as armaduras celestiais. Olha pra mim. Tá vendo o escudo ali na mão? Ele tem um escudo na mão. Quem tá vendo o escudo? Isso aqui é o mundo espiritual. Vai atravessar o escudo, bater no peito e vai cair feio, hein, Diego? Segura. Vai! Amém! Tá chorando, igreja. Meus irmãos, é preciso ter uma ousadia quase insana para fazer o que esses indivíduos estão fazendo com a palavra de Deus. É necessário, no mínimo, uma coragem absurda ou então uma falta de vergonha monumental para brincar com algo tão sagrado desse jeito. Isso não é ousadia espiritual, é irresponsabilidade levada ao extremo. O problema é grave. Estão inventando modismos no altar, enfeitando discursos com palavras bonitas e usando a santa palavra como vitrine para negócios disfarçados de ministério, como se o Espírito Santo fosse parte de um setor de marketing de campanhas financeiras. Vamos ser francos, tem muito pastor famoso só entre os aduladores, usando a Bíblia como ferramenta para arrancar dinheiro do povo. Não é exagero. Estão lançando campanhas da toalhinha, da fronha ungida, da caneta que abre portas, da vassoura que varre demônio, uma verdadeira feira de invencionices, só que com embalagem religiosa. E o povo, ingênuo, embarca nessas bobagens achando que está recebendo algo santo. A verdade dura é que muitos desses pregadores, na prática, são incrédulos. Porque se realmente temessem a Deus, se crescem que Ele está vendo tudo, que é justo e julga com retidão, jamais teriam coragem de subir no altar para encenar essas farsas. O que se vê é escárnio, uma afronta ao céu, uma zombaria da fé. É colocar a Bíblia no mesmo patamar de panfleto de propaganda. E quando a justiça de Deus vier, porque ela vem, não será surpresa para ninguém. Ninguém poderá alegar que não foi alertado. Veja, por exemplo, o que esse líder da Igreja Mundial está fazendo no monte, consagrando travesseiro e fronha como se fossem armas espirituais. Isso não é fé genuína, isso é teatro barato. Estão usando o nome de Deus como cortina de fumaça para encobrir o engano.
Assista com discernimento, porque o que está sendo feito é sério e triste. Terça-feira do milagre urgente do poder de Deus, realização de sonhos. Estamos no monte, consagrando as fronhas que vamos entregar para você nesta terça-feira. Eu vou estar com a pastora Nina às 9 da manhã e às 19h30. O bispo Anderson, pastora Fabiana, às 15 horas. E Deus tem operado, não é, pastora Nina? Tem sim, muitas maravilhas, milagres, pessoas sendo abençoadas, sonhos realizados para a glória do nome dele. Venha você também participar conosco. Aguardamos vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, isso é coisa séria, não é brincadeira. A cara de pau é tão grande que chega a causar vergonha por quem assiste. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o vídeo de um falso profeta que caiu morto bem em cima do altar. Mas antes, preste atenção nesse espetáculo de manipulação religiosa que, infelizmente, virou algo comum no Brasil. Estamos falando de Valdemiro, já conhecido por suas heresias transmitidas pela televisão, sempre com seus carnês, seus panos supostamente ungidos e aquele discurso de quem parece mais um vendedor de feira do que um homem de Deus. E, claro, ele insiste em afirmar que não está vendendo nada. Jura de forma enfática que não há comércio algum, porque, se admitisse que está vendendo, teria que emitir nota fiscal, pagar imposto, prestar contas à Receita Federal, e aí a história mudaria de figura, né? Por isso, ele embala tudo com o termo investimento espiritual. A pessoa entrega o dinheiro e, como brinde, recebe um pano sem valor algum e uma promessa vazia, que nunca vai se concretizar, só se um dia a galinha começar a ter dente. Isso que estão fazendo não tem nada a ver com o Evangelho. É um golpe, uma fraude camuflada de milagre, e, pior, tem cristão aplaudindo e gastando dinheiro com isso. O sujeito segura a Bíblia com uma mão, e com a outra distribui carnê como se fosse uma financeira, dizendo que Deus vai derramar bênçãos dos céus, mas, no fim, o único cofre que se enche é o dele. Fique atento, porque o que vem agora é uma verdadeira tragédia anunciada. E quando o juízo de Deus chega, não vem com delicadeza, ele vem com justiça e com força. Vamos ver agora. Deus nos mandou que colocássemos as mãos sobre esses tais aqui, carnês e lenços, e esses mesmos cheguem a você. Quando você ligar agora, por exemplo, nossa equipe está atendendo, exija que seja desses daqui. Nossa equipe vai mandar desses daqui para você, tá? Onde impusemos as mãos e abençoamos. Então a bênção certamente vai estar nos teus celeiros, ou seja, na sua casa, na sua conta bancária, enfim, tudo que você realizar nos seus projetos, e você vai honrar mensalmente com uma oferta que na verdade é um empreendimento, né? É diferente de todas as ofertas que você já deu. Isso aqui não é pagamento e você também não pode nem chamar de oferta. Você chama de empreendimento, de investimento. Você está investindo na sua vida quando você investe nessa obra abençoada e a resposta vem. Pai querido e maravilhoso Deus, consagra esses carnês, esses lenços e faz com que a bênção do Senhor esteja neles, nesses objetos, e que sejam em todas as áreas da vida dessa pessoa, na família, na saúde, na vida financeira, nos projetos, e que o Senhor possa ser juiz, advogado, patrão, médico, tudo na vida dessa pessoa e na vida de todos nós. Agora vou exibir na tela para vocês o desfecho trágico de mais uma cena lamentável do chamado circo gospel que tem se espalhado mundo afora. O homem que aparece no vídeo é um falso profeta norte-americano, desses que acham que o altar pode ser transformado num palco de absurdos espirituais. Imaginando que Deus tem a obrigação de respaldar suas loucuras, esse sujeito subia ao púlpito segurando uma cobra venenosa. Isso mesmo. Ele fazia isso alegando que estava colocando sua fé à prova, baseado em um trecho do Evangelho de Marcos que diz que os servos de Deus poderiam pegar em serpentes e não seriam feridos. Mas tem um detalhe importantíssimo que esse enganador ignorou: a Bíblia não dá autorização para fazer testes com Deus. Só porque está escrito, não significa que pode ser usado como espetáculo para arrancar dinheiro de pessoas inocentes. E foi exatamente isso que ele fazia. Transformava a fé num show barato e usava a palavra como cenário para um teatro grotesco, cheio de promessas vazias de proteção sobrenatural. E o resultado?
A própria serpente que ele usava em suas encenações o mordeu, e ele morreu ali mesmo, diante de todos, no altar que ele próprio havia profanado. Se isso não é um aviso claro do céu, então o que seria? Tirem suas próprias conclusões. Quem brinca com o sagrado está, na prática, assinando sua sentença final. Isso é o cumprimento evidente de algo que já estava profetizado há séculos. O apóstolo Pedro não estava apenas fazendo previsões vagas, ele foi direto ao ponto ao dizer que surgiriam falsos mestres no meio do povo de Deus, trazendo ensinos destrutivos e fazendo do púlpito uma verdadeira loja de enganos, explorando a fé alheia como se vendessem ingressos para o céu. E o fim deles seria ruína. E olha aí, se cumprindo diante das câmeras. O sujeito transforma o culto num circo, coloca uma cobra na mão, manipula os fiéis com mentiras sobre milagres e proteção, suga o dinheiro deles, e termina sendo vítima da própria arma de ilusão. A Bíblia já tinha alertado, esses falsos mestres viriam com discursos inventados, usando a fé para enriquecer, mas estariam acumulando condenação sobre si mesmos. Isso não é figura de linguagem, é uma realidade espiritual que está se cumprindo, visível e pública. O que esse homem fez foi enganar, explorar, mentir usando o nome de Deus e lucrar com a fé dos outros. No fim, colheu exatamente o que plantou. Isso não foi um acaso, não foi azar. Foi cumprimento profético. E agora a pergunta que fica, até quando as pessoas vão continuar aplaudindo esse tipo de charlatanismo ou vão finalmente despertar para a verdade? Chegou a hora de tomar uma decisão. Você vai ficar do lado da verdade ou continuar andando ao lado da mentira? Fica aqui o alerta. Zombar do sagrado, usar a fé como comércio, transformar o nome de Deus em ferramenta de lucro, é brincar com o fogo eterno. E quem brinca com fogo, uma hora se queima. Tá aí a consequência. O juízo de Deus não falha. Meus irmãos, precisamos tratar esse assunto com seriedade. É preciso ter muita ousadia, ou muita insensatez, para brincar com o que é santo. Porque uma coisa é certa, se a conta não chega nesta vida, ela vai chegar depois. E no acerto final, ninguém escapa. A ressurreição dos mortos vai revelar exatamente o que cada um plantou. E a colheita será justa. Não existe jeitinho, nem suborno espiritual. Quem planta na carne, vai colher destruição da carne, seja na forma de escândalo, ruína, vergonha ou até condenação eterna. E o pior é ver gente plantando escândalo atrás de escândalo, manipulando pessoas, e achando que Deus está calado porque aprova. Nada disso. O silêncio de Deus é só o tempo da misericórdia. Quando vira juízo, aí ninguém segura. Que esse vídeo sirva como um alerta para mim, para você e para todos os que ainda acham que as coisas de Deus são brincadeira. Não se trata de ter medo de Deus, mas sim de respeito, temor e responsabilidade diante da santidade dele. É hora de dar um basta nesse modelo podre de fé espetáculo, onde o altar vira palco e a santidade vira produto. Que Deus nos dê força e discernimento para ser a diferença neste tempo de trevas. Porque se a luz se apaga dentro da igreja, o mundo vai afundar num caos sem volta. Deixe aqui nos comentários o que você achou de tudo isso que mostramos. Sua opinião é fundamental para mantermos essa conversa viva. E se essa mensagem tocou você, compartilhe este vídeo. Envie para seus amigos, familiares, irmãos na fé, o grupo do Zap, o grupo da igreja, porque tem muita gente que ainda precisa despertar espiritualmente. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Aqui, a verdade continua sendo dita, sem maquiagem e sem censura.